Iniciamos a transmissão da grande procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres, em direto do Campo de São Francisco, em Ponta Delgada, região autónoma dos Açores, através da RTP Açores, RTP Internacional, e que poderá também ser acompanhada pela internet, através da RTP Play, digitando o site www.rtp.pt/play/direto/RTP a cores. A comentar esta transmissão, Nuno de Betancourt Gomes e professor Ruben Pavão, que saúdam todos os que nos acompanham nesta tarde de grande festa, saudando de maneira particular os nossos irmãos imigrantes que, na diáspora, vivem com saudade e emoção a festa do Senhor Santo Cristo. Uma saudação fraterna ainda a todos aqueles que, querendo, não podem estar neste campo do Senhor, pela doença, pela reclusão, pelo isolamento ou pela distância. Que a experiência do encontro com o Senhor, que hoje aqui acontece, faça transbordar um novo sentido de esperança para a vida. Para as festividades deste ano, a Irmandade elegeu a expressão simbólica Encontro com a Esperança, pretendendo com isso sinalizar a renovada esperança com que os devotos do Senhor Santo Cristo encaram o seu desejo de encontro anual com esta veneranda imagem. Propondo esta expressão simbólica como mensagem de reflexão para as festividades deste ano, pretende a Irmandade sinalizar a importância da devoção que o encontro anual com o Senhor das Ilhas representa para os milhares e milhares de devotos do Senhor Santo Cristo que se encontram nos Açores, no continente, na diáspora ou em qualquer outra parte do mundo. No encontro com o Senhor, revivem-se emoções, aliviam-se sofrimentos e buscam-se novas esperanças. É como um encontro entre bons e velhos amigos, ocasião única de descoberta de mais e novas esperanças para uma vida melhor para todos. Nós estamos neste momento a ver sair do Convento da Esperança, do Santuário do Senhor Santo Cristo, os chamados anjinhos, que antecedem a saída da veneranda imagem. Elas vêm, são sempre crianças muito jovens, muito bonitas, com aquelas suas asas coloridas e umas brancas, mas todas elas trazendo um aspecto de alegria e de vivacidade, até de ternura, a este começo da saída da imagem do Senhor Santo Cristo, que o povo, como estamos todos a ver, anseia voltar a vê-la, se bem que já esta manhã, durante a missa celebrada no adro do santuário, tivesse a ocasião de tornar a ver o seu Senhor no Domingo do Senhor, como é chamado em todos os Açores e sobretudo na Ilha de São Miguel. Hoje é o Domingo do Senhor. É aquele domingo em que, como dizia o poeta Oliveira São Bento, toda a ilha festeja o Senhor Santo Cristo, porque estamos na maior festa que a ilha tem, porque é uma festa que tem crença, é maravilha, e o Senhor, quando logo passar pelas ruas da nossa cidade, seguindo o percurso que Madre Teresa iniciou há séculos, pois vai novamente distribuir por todos as suas bênçãos, e nós, cada um de nós, aqueles que estão presentes, aqueles que estão a ver passar a procissão, também anseiam que essa bênção lhes cubra de felicidade, de alegria, de paz. Agora nós estamos a ver ao clero, um grande numeroso clero pertencente a todas as paróquias, a maioria das paróquias da Ilha de São Miguel, e também clero que vem também muitas vezes acompanhar os peregrinos que, residindo no estrangeiro,
aqui vem. Neste momento, o primeiro que sai é o atual reitor, que está de costas para nós, o atual reitor do santuário, Monsenhor Augusto Cabral, o senhor Bispo da Bermuda e o senhor Bispo do Porto, que preside às festas deste ano. Se bem que a procissão seja quase sempre presidida pelo Bispo de Angra, como o Bispo que é da Diocese de Cabeça. De maneira que neste momento são as figuras principais do clero que estão a aparecer, e mesmo dentro de minutos, 4h30, 14, 16h30, a imagem do Senhor Santo Cristo vai mesmo surgir na porta principal do seu santuário. Curiosamente, se me permite, Dom António Francisco dos Santos, que é o atual Bispo do Porto, quando foi convidado para participar presidir a esta festa este ano, era ainda Bispo de Aveiro, tendo entretanto sido nomeado em fevereiro deste ano Bispo do Porto pelo atual Papa Francisco. E, portanto, é curioso também que, tendo sido convidado como Bispo de uma diocese, participa atualmente, preside esta festa, sendo já Bispo titular de outra diocese, neste caso da grande Diocese do Porto. Diz que é a maior diocese do país em população. Pois estamos aqui mesmo com o Senhor Santo Cristo na nossa frente. E há uma prece muito bonita também em verso, feita pelo Dr. Oliveira São Bento. É esta imagem que diz: na vossa imagem que haverá, Senhor, que incendeia de fé as multidões, porque se alteiam tantas comoções quando por elas passa o vosso andor. E na verdade são muitas as comoções, são muitos os olhares que fixam aquela imagem bela do Senhor. E nessa fixação há sempre qualquer coisa no nosso íntimo que nos aproxima do Senhor Santo Cristo e que nos leva até Ele o agradecimento por uma graça recebida durante, enfim, o ano, porque isto é anual e todos os anos estas graças ou se ampliam e multiplicam por anos seguidos, ou então cada ano que os que aqui vêm prestar essa grande homenagem ao nosso Senhor Santo Cristo. É natural, nós não conseguimos descortinar daqui, mas é natural porque também faz parte da tradição que a imagem do Senhor Santo Cristo este ano traga muito junto de si o anel episcopal do nosso bispo falecido, Dom Aurélio Granada Escudeiro, que ofereceu o anel ao tesouro do Senhor Santo Cristo. É natural que, porque quase sempre quando há estas ofertas especiais, as irmãs que tratam do andor e de decorar a imagem, costumam colocar estas ofertas em lugares especiais, de maneira que também deve vir muito perto das joias do Senhor, esta joia que o Senhor Dom Aurélio quis num momento de grande dignidade e de reconhecimento, porque foi um bispo que esteve aqui muitos anos aqui na Diocese de Angra e que sempre compareceu a todas as festas do Senhor Santo Cristo enquanto a saúde lhe permitia. Ainda o ano passado, ele já quase sem poder andar, esteve aqui no adro da esperança a participar na festa. E é curioso que eu tenho esta ideia, que quando eu fui cumprimentar, ele olhava ao Senhor Santo Cristo como que dizia, mesmo despedir-se dele. Neste momento o Senhor está a sair da sua igreja, do seu santuário, e o povo aplaude com uma grande salva de palmas o Senhor Santo Cristo dos Milagres, que se prepara para fazer o grande itinerário, o itinerário que
se repete desde o tempo de Madre Teresa, isto é, a imagem vai percorrer todas as igrejas e conventos que existiam na cidade de Ponta Delgada e que hoje estão apenas a servir, uns a servir de culto, como é, por exemplo, o convento de São Francisco, que tem a igreja de São José, e os outros não têm mais, já não há religiosos, nem tampouco há cerimônias religiosas. De maneira que o Senhor Santo Cristo sai agora na sua igreja, vai passar pelo convento de São Francisco, que é a igreja de São José, depois segue até ao convento dos Gracianos, que fica no Largo de Camões, passa depois pelo convento de São João, que fica hoje onde é o Teatro Micalense, sobe a rua uma rua para levar até a Santo André, que é o convento de Santo André, depois passa junto à igreja do colégio, que era a igreja dos jesuítas, onde se diz que no princípio a imagem parava e era cantado um Te Deum. E finalmente passa pelo convento da Conceição, hoje Igreja da Conceição, que fica junto do Palácio da Conceição, que foi a primeira sede do governo regional dos Açores e antes era onde residiam os antigos governadores civis. De maneira que é esse o percurso que é feito hoje. É um percurso longo, um percurso que muitas vezes leva cerca de 4 horas a passar e não só é acompanhado por milhares de devotos, mas também nos passeios colocam-se a população que reside não só em Ponta Delgada, mas vindo de todas as partes da ilha e também dos Açores e até do continente e do estrangeiro. Aqui neste momento as promessas seguem imediatamente o Andour do Senhor Santo Cristo. De maneira que elas estão a aguardar que o Andour avance um pouco para poder depois sair daquela rua, a antiga Rua da Esperança, que é hoje a Rua Dr. Montalverne de Sequeira, para fazer o acompanhamento da procissão. Antigamente era obrigatório, entre aspas, que as promessas levassem, se fossem as senhoras, fossem vestidas de preto, com uma mantilha pela cabeça, cobrindo o rosto. Depois havia pessoas que não se sentiam muito bem e então começou a haver uma nova forma de poder, que as senhoras puderam acompanhar a mudança, e hoje em dia, para que toda a gente, porque há muita juventude, muita jovem, muita criança, muita juventude que também acompanha as promessas, vão hoje já em trajes muito mais simplificados, mas o amor que dedicam ao Senhor Santo Cristo e o agradecimento que lhe querem prestar não tem nada com a vestimenta, tem com aquilo que o seu coração lhes inspira. Logo a seguir à imagem, nós aqui também já vimos que está um grupo de pessoas com opas. São pessoas que pertencem a várias paróquias da ilha de São Miguel e que estão ali para se irem revezando as pessoas que levam o Andour. Como disse ontem, o Andour do Senhor Santo Cristo é um Andour que pesa cerca de 300 quilos e são precisas, creio que 5 pessoas de cada lado para poder conduzir. Estas pessoas são escolhidas segundo os seus tamanhos para que a imagem não tenha grandes oscilações, visto que é uma imagem que tem mais de 300 anos e é preciso muito cuidado
com o seu transporte. De maneira que já estamos a ver aqui esta nota que vos acabo de dizer, que há logo a seguir ao andor, são as pessoas que vão revezando as primeiras. As primeiras pessoas que levam o andor são os irmãos e também alguns elementos da mesa da Irmandade que saem do seu lugar para poderem acompanhar o andor, ou conduzir o andor. Estamos a ouvir o hino do Senhor Santo Cristo. Como disse, é o primeiro hino que as bandas tocam quando o andor sai. Depois então vão tocando durante o percurso marchas de sabor religioso, muitas delas inspiradas nos cânticos religiosos que são cantados nas nossas igrejas. Porque não pode haver mesmo, não podem tocar outros hinos ou outras peças que não tenham este sabor. E de facto é belo ouvir as filarmónicas a tocarem. Usando uma expressão de Sidónio Betancourt, víamos há pouco os filarmúsicos que trazem nos lábios o gosto da terra, nas mãos a arte das sementeiras e no andar a cadência de todos os rituais do silêncio. Caminheiros da devoção ao sol, à chuva, ao vento, arrastam a melodia do coração pelos séculos da ilha. São peregrinos de todas as preces. São músicos, são povo. São músicos do povo, são alma sagrada. O limite de todas as forças herdadas. E de facto, a presença destas filarmónicas de toda a ilha é um orgulho para elas próprias e é um sinal também da alegria e da festa estarem aqui hoje a tocar para o Senhor, a tocar para o seu povo, no meio deste rio de gente, nesta lava imensa de calor, cheia de emoção, que vai percorrendo as velhas ruas desta cidade de Ponta Delgada. Hoje, como ontem, há mais de 3 séculos que se realiza esta imponente procissão, que, seguindo no essencial o mesmo percurso, percorre os antigos conventos da cidade. É, como diz o bispo da nossa diocese, Dom António de Sousa Braga, uma convocação abrangente de devotos e forças vivas da sociedade em solene cortejo que a todos irmana na comum homenagem ao Ecce Homo. Mas o que é que significa, o que é que representa neste tempo a mobilização comunitária à volta de uma imagem de Cristo num dos passos da sua paixão? Será folclore religioso? Serão resquícios de uma sociedade arcaica? Será a expressão da resignação de um povo sofrido a viver num ambiente agreste, sujeito às calamidades naturais? De facto, a devoção popular à paixão do Senhor, que resultou nos Açores da espiritualidade e da evangelização franciscana, que basicamente inclui uma intuição de fé, colocando no mistério, no cerne do ministério cristão, em Deus amor, que amou de tal maneira o mundo que lhe entregou o seu Filho unigênito. A paixão de Jesus é a paixão de Deus pela humanidade. E a narração da paixão, que vem no final dos Evangelhos, é precisamente a partir dela que compreendemos tudo o resto, que compreendemos todo o mistério. Como se torna possível então esta crucifixão do Senhor? A paixão do Senhor Santo Cristo não foi um mero incidente na vida de Jesus, mas foi Ele que voluntariamente adeu como sinal e expressão do amor de Deus pela humanidade. Aquele que acredita no Senhor Santo Cristo compreende essa extrema solidariedade de um Deus tão próximo da nossa humanidade, tão próximo de nós, que a carrega connosco. Não só aponta o caminho, mas percorre-o. Ele próprio é o caminho. Pela sua paixão, leva a humanidade à ressurreição, ao triunfo da vida sobre a morte. Eu queria, neste momento, fazer aqui 2 referências. Não sei. A primeira referência é que
pela primeira vez de há muitos anos, a procissão não é aqui estas altas dignidades religiosas que acompanham a procissão, não está uma pessoa, que é Monsenhor Agostinho Tavares, que foi durante muitos anos reitor do santuário e que por motivo de doença, que parece grave, porque ainda esta manhã, durante a missa, foi pedido pelas melhoras dele. E também quando eu olho o Andor e vejo as pessoas que o conduzem, eu recordo também a figura de João Gago da Câmara, que durante muitos anos, enquanto pôde, sempre foi um dos que conduziu o Andor do Senhor Santo Cristo. Gostaria também de, voltando a referir, também a figura de Dom Aurélio Granada Escudeiro, que foi bispo desta diocese até 9 de 4 de 1996, que foi ele que, enquanto bispo, dedicou um especial empenho na dignificação e elevação desta festa em honra do Senhor Santo Cristo. Enquanto bispo e responsável máximo por este santuário diocesano de Nossa Senhora da Esperança, Dom Aurélio, num esforço de elevação desta festa, foi anualmente convidando ilustres prelados estrangeiros da Alemanha, dos Estados Unidos, do Brasil, o próprio Cardeal Patriarca de Lisboa, a participar, a presidir a estas festas. E através desse gesto e dessa atitude intencional, tudo isso possibilitou que esta festa se projetasse não apenas nesta ilha de São Miguel, não apenas nos Açores, mas no próprio continente português e, por que não, também no mundo, através, nomeadamente, de todas as transmissões destas festas que a RDP e a RTP efetuam há 27 anos. Faz este ano precisamente 27 anos que estas transmissões televisivas e radiofónicas se iniciaram. E por isso, também uma palavra de gratidão também a todos estes profissionais da televisão e da rádio que, através do seu grande esforço e usando todos os recursos materiais e humanos que estão à disposição, procuram dar o melhor de si, muitos deles também com um grande sentido de fé e de entrega, para que os nossos imigrantes, para que aqueles que estão longe, para que aqueles que gostariam mas não podem estar aqui, possam também acompanhar esta festa e também com esta transmissão possa ser projetada no mundo. Esta onda, que também é a onda preta que acompanha o Senhor, tem qualquer coisa de emocionante em qualquer um de nós, porque nos faz lembrar das nossas famílias, as que já partiram e as que não podem estar ali tão bem como queriam, porque a doença as impediu disso. De modo que estas aqui que vão hoje representam todas as outras que já partiram e as que estão ainda entre nós e que em espírito acompanham esta grande manifestação de fé e de amor e de agradecimento. O Senhor Santo Cristo, como veem, aqui está mesmo aqui parado, aqui junto de nós, da nossa objetiva, e ele, como vem, o Andor vem. O Andor é uma coisa maravilhosa, maravilhosa pelo que ele é em si, pelos bordados é ouro que aquele do céu encerram, mas também pelas flores naturais que são feitas todos os anos para substituir as que se vão gastando, e flores que muitas vezes há muita gente que vai ao Santuário da Esperança pedir uma flor de Senhor Santo Cristo para levar a uma casa onde existe um doente, onde existe uma pessoa carecida que quer, que com fé confia que naquela flor vai ter uma nova vida e uma nova esperança. É a mesma coisa daquilo que também se passa com as capas do Senhor Santo Cristo, em que as capas muitas vezes são distribuídas por pessoas que estão muito doentes, e que quando eu tenho
como é que eu vou dizer? Eu tenho um testemunho testemunho pessoal, de família, de que a capa do Senhor Santo Cristo, quando foi colocada sobre uma doente jovem que tinha tido um acidente grave de viação, e os médicos desconfiavam que não teria muitas vidas, ela começou a como que a despertou para a vida, e hoje é uma mulher que faz a sua vida, e isso tem também um sentido muito especial na alma de todos nós, a capa do Senhor Santo Cristo, que é depois também muito mostrada no seu conjunto, neste conjunto belo que aqui vemos, através dos chamados registros do Senhor Santo Cristo, que naquele tempo fazia parte dos dotes das noivas. Quando se casavam, levavam consigo um registro do Senhor Santo Cristo para depositar no seu quarto de casal, o chamado quarto de casal. E hoje é curioso, percorrendo a pé esta manhã as ruas por onde a imagem irá passar no percurso de 3,2 km durante esta tarde, tive a ocasião de observar em muitas lojas, nas vitrines de muitas lojas, precisamente a colocação de registros ou de réplicas da imagem do Senhor Santo Cristo, procurando engalanar as vitrines dessas lojas e, através dessa forma, homenagear o Senhor. Também, numa dessas lojas, tive a ocasião de observar uma réplica, precisamente em miniatura, do andor que nós estamos a ver aqui na imagem. E, portanto, isto mostra, de facto, o grande amor e a grande devoção que os miquelenses têm ao Senhor Santo Cristo. Eu queria, na continuidade do que está a dizer, lembrar também uma pessoa, o Dr. Francisco Carreiro da Costa, quando foi presidente da Comissão de Turismo de Ponta Delgada, do antigo distrito de Ponta Delgada, ele foi a pessoa que sugeriu que o comércio tivesse nas suas montras, durante estes dias de festa, o registro do Senhor Santo Cristo. E chegou a promover, na sexta-feira do Senhor Santo Cristo, algumas exposições de registros do Senhor Santo Cristo. Registros estes que depois, felizmente, mãos habilidosas foram transmitidas a outras mãos habilidosas, e hoje o registro do Santo Cristo constitui uma das peças do artesanato regional mais importantes e mais bonitas, e hoje mais requeridas por todas as pessoas que nos visitam. O Senhor Santo Cristo há pouco parou, como viram, teve uma pequena paragem, voltado novamente para o hospital, para a Santa Casa da Misericórdia, o antigo hospital, justamente para que os doentes o pudessem saudar. E vai passar daqui a pouco, mesmo quase agora, pelo Castelo de São Brás, onde no princípio ele era saudado com 21 tiros, que são os tiros da praxe, quando se querem prestar honras militares às grandes figuras, e o Senhor Santo Cristo é de facto uma grande figura. Ele é o príncipe dos Açores. O Campo de São Francisco ficará também para sempre associado ao lugar onde o grande poeta açoriano Antero de Quental, precisamente debaixo de uma placa onde está escrita a palavra esperança, que é o tema da festa deste ano da festa, onde Antero de Quental, numa atitude de desespero ou de grande sofrimento, pôs fim à sua vida. E teve esse gesto em 11 de setembro de 1891, depois de ter regressado a esta cidade de Ponta Delgada do continente, no mês de junho, utilizando um revólver, Antero de Quental suicidou-se. O andor do Senhor Santo Cristo continua a percorrer
o giro habitual, ainda no campo de São Francisco, até entrar na rua Luís Soares de Sousa, que depois farei também uma referência a este facto, ao Luís Soares de Sousa. Mas eu queria dizer aqui ao meu amigo Gomes, e aos telespectadores, que conheci ainda um senhor que era empregado no Diário dos Açores. Ele era o chefe das oficinas, já o conheci já octogenário como eu, já octogenário. E ele dizia, estava à porta do Diário dos Açores, que ficava no canto da Rua da Esperança, e ele ouvi 2 tiros, e vi, isto são tiros, e saí de lá e diz que vi um homem levado nos braços de outros para o hospital, porque o hospital ficava ali, era um terro. O Senhor Santo Cristo, onde o Senhor Santo Cristo agora vai entrar na primeira rua que confina com o campo de São Francisco. É uma rua muito antiga, é daquelas ruas que faziam parte do que era a Ponta Delgada, que deu nome à cidade. É a rua Luís Soares de Sousa. E eu falo na rua Luís Soares de Sousa porque nesta rua, e nesta que naturalmente a imagem também vai parar, porque hoje é um lar de terceira idade e naquele tempo era um lar de acolhimento de velhinhos que não tinham família e chamavam a casa de recolhimento. Cá estão à janela, nas janelas engalanadas, e aqui à porta estão sentados. Luís Soares de Sousa foi um grande protetor e dinamizador das festas do Senhor Santo Cristo. A ele se deve a renovação e a reconversão das festas que estavam um pouco diluídas, quando em 1869 os arraiais começaram a ter uma nova expressão. E o fogo preso era tudo pago por Luís Soares de Sousa, que pertencia à Irmandade do Senhor Santo Cristo e foi também, já agora, um dos que subscreveu a primeira carta autonómica da primeira autonomia dos Açores, Luís Soares de Sousa. Era um grande benemérito. E de facto esta procissão nasceu e foi sendo ampliada, desenvolvida e projetada graças à ação de grandes homens beneméritos, pessoas que deram o que tinham, o que podiam, como podiam, e moveram grandes esforços para que de facto o culto ao Senhor Santo Cristo acontecesse nesta cidade de Ponta Delgada e tivesse a dignidade que conhecemos hoje a esta festa. Eu queria acrescentar que quando naquele tempo se não importavam flores, hoje importam-se flores de toda a parte para enfeitar o jardim do Senhor Santo Cristo, como se chama. Mas naquele tempo havia famílias que tinham algumas posses, que tinham os cestos de fins, onde criavam as rosas, os amores perfeitos, que eram as primeiras flores que eles apanhavam para, de fato, enfeitar o andor, enfeitar o altar do Senhor Santo Cristo dos Milagres e o seu jardim dentro do coro baixo, chamado o Jardim do Senhor Santo Cristo. E de facto, nós no outro dia, numa reportagem precisamente da RTP, a propósito das decorações do coro baixo, havia alguém que tinha participado naquelas decorações que dizia: este é o Jardim dos Jardins, porque era um imenso mar de flores, fruto da grande generosidade de muitas pessoas desta ilha de São Miguel e também de outras ilhas do continente e até do estrangeiro, que enviam por avião ou pelo meio mais expedito que encontram flores precisamente para virem enfeitar o coro baixo da igreja e também o andor do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Certo. Eu fiquei muito comovido quando vi aquela reportagem da Teresa Nóbrega, no momento em que se procedia à
à decoração do Jardim do Senhor Santo Cristo, e aquela juventude, gente nova, ali a ser portadora de flores. Eu nunca tinha ouvido que também as flores eram dadas também como agradecimento por uma graça recebida. O que, enfim, são coisas que nós vamos aprendendo todos os anos e vamos aprendendo com aquilo que vemos, e que felizmente é uma forma e é a expressão mais profunda de que o culto do Senhor Santo Cristo nunca se acaba, vai-se sempre prolongando, vai-se sempre promovendo, vai-se sempre alargando, vai sempre tendo uma nova visão das coisas, quer do espírito, quer do corpo, quer do coração. E isto é muito importante, e é tão importante que a gente vê isto aqui mesmo, nesta disposição das promessas, como disse, que já vem aqui, há muita juventude que aqui vem, hoje em reconhecimento por uma graça que muitas vezes nós não sabemos porque é que ela foi feita, mas vem aqui a agradecer esse reconhecimento. E de facto nós ontem assistimos ao cumprimento das promessas, de joelhos no chão, com crianças ao colo ou aos ombros, percorrendo lenta e dolorosamente esta via sacra do Campo de São Francisco, como que imitando o caminho percorrido por Jesus até ao Calvário. E hoje, aqui em igreja, percorrem-se silenciosamente, compenetradamente, estes seculares caminhos feitos de basalto negro, transportando círios nas mãos ou nos ombros, de pesos e alturas diversas, agradecendo a cura de um filho, um casamento reconciliado, um emprego alcançado, ou até o dom da fé. Ou fazendo desta procissão verdadeiro ato de súplica ao Senhor Santo Cristo, pedindo o alívio para o peso das cruzes das suas vidas. Estas promessas, que não se verbalizam, são mistérios da vivência da fé, atos profundos da consciência individual, que são trazidos para a esfera do domínio público e que constituem o maior sinal da adoração a Deus. E é aqui que o homem mais se assemelha a Ele, que também nos prometeu o seu Filho. Mas Deus não precisa nem quer sacrifícios nem holocaustos, não quer que ponham em causa o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Deus quer encontrar-se conosco e quer que nos encontremos, cada um de nós, com o seu irmão. O verdadeiro sacrifício, aquilo que Deus nos convida, aquele a que Deus nos convida, é o sacrifício da caridade e do amor aos irmãos. Nestes momentos, há sempre uma figura que nunca pode ser esquecida, que é a venerável Madre Teresa da Anunciada, uma mulher do povo que foi recolhida no Convento da Esperança, que olhou para aquela imagem com olhos de santidade, sem dúvida, e que vi nela ela previu um futuro de amor, de fé, de santidade, que uma população devia ter por aquele seu Senhor, o Senhor que ela, segundo o Padre Clemente, ela falava, e ela ouvia e fazia, e ela fazia aquilo que ele mandava. Isto são coisas que a tradição registra e que nós podemos, sem nenhuma dificuldade ou tampouco com qualquer falta de religiosidade ou de culto religioso, poder dizer isso e poder afirmar, porque na verdade não é muito fácil, passados estes séculos todos, haver ainda esta devoção tão forte, tão impregnada nos ânimos, nos corações
dos micalenses, dos açorianos, dos que estão cá e dos que estão lá, dos que aqui o veneram e também o veneram nas suas terras para onde partiram, levando consigo os célebres registros do Senhor Santo Cristo, porque eles dizem que aquele é que é o seu Senhor Santo Cristo. Devagarinho, eles vão dizendo devagarinho, porque de facto é muito, tem que ser vagarosamente que este andor tem de ser conduzido. Cá está a casa do Luís Soares de Sousa, foi o antigo asilo, chamava-se o Asilo dos Velhinhos, porque era de homens e senhoras, e ele deixou a sua casa para abrigo destas pessoas que não tinham família e não tinham lar. E aí acolheu muita gente, muita gente, muita gente. Durante muitos anos, e hoje continua a acolher num lar de terceira idade, já com outras dimensões, com outras características, mas sempre com os mesmos fins. Olha, cá está o andor, volta-se agora novamente para a porta principal, onde as pessoas acolhidas que ainda podem descer e ficar ali no átrio da casa, poderem também ver o rosto do Senhor. E como disse, a procissão vai neste momento seguindo as ruas mais antigas, pode dizer-se, da cidade de Ponta Delgada até chegar ao centro, à matriz. Passa pela Câmara e e depois sobe a Rua dos Mercadores, que era a Rua das Artes e Ofícios, onde haviam os artesãos e havia também o comércio. E ainda hoje a Rua dos Mercadores tem casas, tem pelo menos duas casas que eu conheço, muito antigas, que ainda vendem muitos artigos religiosos e não só, flores, que ainda dizem alguma coisa do que era a Rua dos Mercadores naquele tempo. E no momento em que está a acontecer esta procissão, o Santo Padre, Papa Francisco, chegou a Jerusalém para celebrar com o Patriarca Ortodoxo Bartolomeu o 50º aniversário do encontro dos seus predecessores Paulo VI e Atenágoras, num momento histórico para o ecumenismo. Após 10 dias de viagem na Terra Santa, com passagens pela Jordânia e Palestina, o Papa Francisco vai rezar esta tarde com o Patriarca Ecuménico de Constantinopla na Basílica do Santo Sepulcro, prevendo o programa que ambos venerem a pedra onde Jesus foi ungido após a morte, seguindo depois para o Santo Sepulcro e para o local da crucifixão, o Calvário de Jesus. Esta nota é uma nota muito interessante e muito, quer dizer, com um simbolismo muito grande, quando nós estamos também a viver estes momentos grandes desta procissão e deste culto do Senhor Santo Cristo dos Milagres. E eu quero, neste momento, fazer uma especial referência à belíssima oração ao Senhor Santo Cristo que o Senhor Bispo do Porto pronunciou esta manhã na missa que celebrou no adro do Santuário da Esperança. Foi uma das orações mais belas que eu tivesse ouvido nos últimos anos, de louvor ao Senhor Santo Cristo e àquilo que a sua imagem inspira e àquilo que a sua imagem traduz e dá ao povo dos Açores e ao povo do mundo inteiro, porque em todo o mundo inteiro, em todo o mundo, existem açorianos que ainda mantêm bem viva na chama do seu coração este amor ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. E de facto seria uma sugestão interessante, creio eu, fazer uma edição que compilasse as homilias proferidas
pelos diferentes prelados que ao longo destes anos têm presidido a estas festas. Cada um com o seu carisma, cada um com a sua palavra no momento certo. Seria uma riqueza espiritual e teológica muito grande a edição de uma publicação deste género, que ficasse disponível a todos os fiéis, a todos aqueles que quisessem aprofundar os seus conhecimentos e a sua espiritualidade relativamente a esta festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Sem dúvida. Eu também recordo que o hoje atual cardeal de Boston, o Dom Sean O'Malley, que parece que teve quase sendo Papa, ele também, quando cá veio, já veio duas vezes, um como bispo de Fall River e outro como cardeal arcebispo de Boston, substituindo um outro cardeal arcebispo de Boston que era natural dos Arribes, Dom Humberto Medeiros. E ele também, a homilia que ele preferiu foi de uma beleza tão grande que de um sentimento, daquele sentimento que ele talvez tivesse aprendido com os seus paroquianos, chamemos-lhe assim, porque ele também, na Diocese de Fall River, quando foi bispo, foi a primeira vez que ele foi sagrado prelado, foi para Fall River, e ele deve ter sentido este grande amor que os micalenses têm à imagem de seus filhos, porque precisamente na cidade de Fall River existe uma igreja que foi construída sob a invocação do Senhor Santo Cristo dos Milagres e que também se faz a sua festa, creio que uma semana depois dessa. Eu no mês de agosto não tenho agora assim muito. Um outro aspecto que convém sempre trazer de novo aqui à referência é precisamente os lindíssimos e belíssimos tapetes de flores que são elaborados ao longo do percurso de quase 4 km que faz a imagem durante esta tarde. São tapetes artísticos feitos com verdura picada, verdura de criptoméria, com flores diversas, com farelo tingido ou ao natural, a para de madeira, e que são artisticamente confeccionados durante toda a manhã, quer seja por entidades dependentes do governo regional, quer, em muitos casos, pelos próprios habitantes das ruas por onde a imagem vai passando. E, de facto, percorrer estes tapetes antes da procissão passar é um momento de rara beleza, porque cada tapete é diferente um do outro, cada tapete transmite um determinado pormenor, uma imagem, e eu aqui gostaria também de salientar o próprio tapete que está em frente à RTP Açores, tapete elaborado por esta empresa, que é também de uma assinalável beleza. Também gostaria de fazer uma referência ao facto de, ao longo destas ruas, virmos também muitas varandas engalanadas com colchas adamascadas, com colchas bordadas, com as colchas mais bonitas que estas famílias, os devotos do Senhor, têm e que colocam nas suas varandas precisamente para, à passagem do Senhor, honrá-lo, louvá-lo, agradecer-lhe e, portanto, dar um tom também festivo a esta festa. E, de facto, tudo isto conjugado com bom tempo, conjugado com a beleza dos anjos que vão aqui dando o tom de festa, tudo isto é agradável a Deus, tudo isto é agradável aos olhos de quem vê, tudo isto é festa. Sem dúvida. Há também um pormenor que é, de facto, a decoração com flores das varandas e janelas. Hoje em dia decoram muito e há arranjos lindíssimos que são feitos expressamente para este dia, tal qual como disse, das colchas. Há colchas que só são postas nas varandas para passar o Senhor Santo Cristo. E de facto um exemplo disso que está a dizer são precisamente as varandas do antigo provedor António Clemente Costa Santos, sim. Na rua Carvalho Araújo, que faz questão desde sempre de enfeitar de uma forma muito bela as varandas da sua residência, e que são alvo das objetivas de muitos turistas que percorrem também estas ruas e que fazem questão de parar ali e de fotografar a beleza das varandas do Senhor Antigo Provedor da Irmandade do Santo Cristo. Ele tem, aliás, um jardinzinho pequeno de frente à sua casa, onde cultiva palmas estas que são só cultivadas para essa ocasião. E às vezes o tempo
dar cabo delas, e ele tem que arranjar, e a senhora, sobretudo, tem que constituir as coisas de forma a que aquelas varandas possam ter, de facto, uma beleza extraordinária, excepcional, e foi talvez dali que partiu a ideia de que outras pessoas pudessem fazer a mesma coisa. Nós estamos agora aqui, mesmo o Senhor Santo Cristo, daqui a muito pouco, vai passar aqui nas portas da cidade. As portas da cidade datam de 1783 e são constituídas, como viram, por 3 arcos de basalto, no qual o mais alto destes arcos tem como ornato as armas da cidade, e são encimadas pela coroa real, porque naquele tempo foi tempo da monarquia que eles foram construídos, e não houve nunca a preocupação de destruir, apesar da República ser às vezes muito prepotente nos símbolos monárquicos. Aquilo continua tal qual como foi construída. E é curioso que aquelas portas simbolizam a entrada nobre da cidade. Ali entrou o rei Dom Carlos e a rainha Dona Amélia, o príncipe Mónaco, os presidentes da República que nos visitaram, desde o Marechal Carmona, o general Craveiro Lopes, o almirante Américo Tomás, o doutor Mário Soares e outros, ali passaram por aquelas portas, porque aquelas portas simbolizavam a passagem nobre, a entrada na cidade. Foi também naquelas portas que dava acesso ao antigo cais ao antigo cais velho, chamado Cais da Alfândega, onde partiam os nossos imigrantes com rumo aos Estados Unidos, levando consigo também o registro do Senhor Santo Cristo. Aliás, o quadro dos imigrantes de Domingos Rebelo é muito representativo disso, porque junto de um dos imigrantes que parte, ele tem ao seu lado um registro do Senhor Santo Cristo. Aqueles registros que eles sempre levaram para os lugares por onde partiram. Eu, quando visitei, uma das vezes que estive nos Estados Unidos, visitei uns parentes e vi que eles tinham registros lindíssimos, dos mais antigos registros feitos aqui na ilha de São Miguel, e que possuíam ainda nas suas casas dos seus antepassados. Esta rua também é uma rua de grande nome, porque aqui viveu um grande autonomista, Dr. Caetano de Andrade Albuquerque. É chamada a Rua Dr. Caetano de Andrade, onde a imagem agora está também a entrar. E dirigir-se então para junto do edifício da Câmara Municipal de Ponta Delgada, que também, como vamos ver, estamos a passar, mas a imagem está a passar mesmo junto do edifício da Câmara Municipal, onde das varandas, como vão ver, pendem uns colchas que são decoradas com as armas da cidade de Ponta Delgada. É um espetáculo maravilhoso e belo que nos dá agora esta imagem em que se vê as portas da cidade. Mais atrás está a Câmara e o povo que ali se acumula. Naquele tempo, nas portas ali no adro da Igreja da Matriz, o Senhor Santo Cristo recebia as honras militares. Os militares ali é que estavam a fazer a guarda de honra ao Senhor Santo Cristo. Mesmo antes no domingo da festa do Senhor Santo Cristo, não era alterar o sábado para o domingo, é que havia. E era uma coisa curiosa, é que depois de passar o Senhor Santo Cristo e de receber aquela continência, quando nas autoridades se incorporava o governador civil e o governador militar dos Açores,
havia também um toque de sentido e as forças ali postadas também faziam as honras ao governador militar dos Açores. Eu cheguei a assistir a isso, por isso é que estou a dar essa informação. O Sr. Professor tem esta vantagem de falar daquilo que são as suas memórias. Cá estão os anjinhos, sempre lindos, sempre lindos. Aliás, conta-se uma história com alguma piada que houve um senhor reitor que, quando havia crianças que eram candidatas a anjinhos, convocava-as primeiro para confirmar se de facto eram crianças bonitas ou não. E se não fossem, não teriam a possibilidade de vestir a roupa de anjo e participar aqui na procissão como anjinhos. Pois é, eu tive um tio que foi residir para Bristol, para os Estados Unidos, e era muito devoto do Senhor Santo Cristo e foi um dos introdutores do culto do Senhor Santo Cristo em Bristol. E todos os anos a mulher que o apoiava nas festas que ele realizava, mandava pedir à minha avó que fosse ao Convento da Esperança mandar fazer as asinhas que ela mandava para a América para as meninas de Bristol a entrarem na procissão do Senhor Santo Cristo de Bristol. Como vê, é um sentimento que se alarga, que se prolonga para além do mar. Há pouco ali na imagem víamos também à esquerda no nosso ecrã a imagem da torre da Câmara Municipal de Ponta Delgada. E como apenas uma referência, essa torre foi reaberta pelo município de Ponta Delgada, possibilitando a turistas e a residentes também a possibilidade de subirem as suas escadas e no seu cimo admirarem a vista da cidade de Ponta Delgada, um grande mirador que Ponta Delgada ganhou com a abertura desta torre às visitas públicas. É verdade, aquilo foi uma grande iniciativa, porque limpou completamente muita coisa que não estava com a dignidade do edifício e ao mesmo tempo veio proporcionar que muita gente subisse à torre. Eu já não posso, tem muita escada, mas que subisse à torre e de fato descortinasse dali a cidade de Ponta Delgada, que é bonita vista do alto. Vista do alto tem uma perspectiva muito curiosa e muito interessante, muito antiga, com casas já ainda muito antigas, muitas delas construídas no tempo da Laranja, de barroco, mas que são de uma arquitetura que o Dr. Luís Bernardo também chamava arquitetura micalense, pelo tipo de barroco e pela introdução das peças que foram introduzidas ao barroco inicial e que se tornaram hoje peças de arquitetura civil muito admiradas. O Senhor Santo Cristo está mesmo a passar, a gente, quem vir mais atrás, vê as varandas da Câmara, do município e dentro das varandas estão dependuradas as colchas amarelas com os símbolos do município dentro, na frente, em cada uma delas. Eu recordo que, precisamente na Câmara de Ponta Delgada, estão a funcionar mesas eleitorais, já que hoje acontecem também as eleições para o Parlamento Europeu. E, a este propósito, a Conferência Episcopal Portuguesa publicou uma nota pastoral intitulada Votar para uma Europa Melhor. E nessa nota pastoral é salientado que estas eleições são uma particular ocasião que todo o cidadão responsável deve aproveitar para, através do seu voto, contribuir para a construção de uma Europa mais aberta, mais inclusiva e que justamente privilegie os mais pobres e marginalizados, e em que a economia e as finanças não se arvorem em governo autocrático. E recordo também que o Bispo da Diocese, Dom António Sousa Braga, no final da Eucaristia que foi celebrada no campo esta manhã às 10 horas, fez também um apelo a todos os cristãos para que, antes de participarem nesta procissão do Senhor Santo Cristo, exercessem o seu direito, o seu dever de voto, e dando ele próprio o testemunho de que havia já votado
neste caso através de voto antecipado, uma vez que é recenseado na Ilha Terceira, e portanto fazendo este apelo para que os cristãos sejam ativos também na sua cidadania e dizendo que o Senhor Santo Cristo dos Milagres quer que os cristãos sejam de facto cidadãos também deste mundo, cidadãos ativos e comprometidos com as soluções que se querem e que se buscam para um mundo mais justo. Olha, cá está um fundo lindíssimo da Câmara de Ponta Delgada, com as colchas amarelas e os brasões, o brasão de armas da cidade. É um edifício reconstituído do primitivo edifício da Câmara. Foi aqui neste edifício que foi proclamada a República. Agora o Senhor Santo Cristo passa aqui mesmo junto das portas da cidade, quer dizer, é mais um ilustre personalidade, diferente de todas as outras, que não vai atravessar as portas, mas passa por elas, como que abençoando todos aqueles que no seu dia-a-dia a cruzam de um lado para o outro para irem para a Avenida Infante do Henrique através da Praça de Gonçalo Velho. Eu recordo também que em julho de 1901 os Açores receberam, precisamente através daquelas portas da cidade que não estavam naquele local, então estavam mais recuadas, receberam a visita régia do rei Dom Carlos e da rainha Dona Amélia, e que, como forma de homenagear os reis de Portugal, excepcionalmente foi feita uma saída processional da imagem num percurso mais encurtado, para não fatigar o rei, que quis integrar esta procissão e fê-lo indo atrás do andor, contrariamente à rainha Dona Amélia, que apenas assistiu à procissão, mas concretizou este desejo interiormente expresso de assistir às festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. E também recordo que foi em 1951 que, tendo falecido o Presidente da República, Marechal Carmona, esta procissão foi adiada por 2 semanas, o que aconteceu de facto pela primeira vez na história. Sim, senhor. Sim, senhor. No entanto, Monsenhor José Gomes não deixou na Quinta Dominga do Senhor Santo Cristo abrir a Igreja da Esperança e celebrar a festa, porque ele não concordou nada que tivesse sido alterado a data. Ele era monarca. Não concordou nada. Como estão a ver, se tiverem reparado, as pessoas que agora já estão a conduzir o andor já são outras. Já se revezaram para que os outros pudessem descansar. Por isso é que se vê esta fila imensa de pessoas que estão aqui à espera de serem chamadas para poderem fazer a transferência do seu lugar para outros que vão conduzir a imagem do Senhor Santo Cristo durante esse percurso de alguns quilómetros. Realizando-se esta procissão no 5º domingo, depois da Páscoa, ela representa a originalidade da intuição de fé de Madre Teresa da Anunciada, centrando esta experiência de fé no Ecce Homo em pleno tempo pascal, portanto, com toda a solenidade festiva da vitória da ressurreição. Ao venerar o Ecce Homo numa situação de não poder, mas totalmente solidário com a humanidade, Madre Teresa, com esta procissão, quis promover uma profissão pública de fé no amor apaixonado de Deus, que se entregou a nós pela sua paixão, para que alcançássemos a vida em abundância e compreendêssemos que não há ressurreição sem paixão. Eu continuo a dizer que fica às vezes um pouco confuso e insatisfeito pelo facto de não estar ainda muito definido
se afinal a beatificação de Madre Teresa chegou ou não chegou ao seu destino. Há informações, por exemplo, em 2010, uma figura que até é açoriana e que está a trabalhar na Congregação para as Causas dos Santos, que disse que não conhecia, não tinha chegado a Roma nada sobre a beatificação da Madre Teresa. E eu lembro quando era diretor escolar, que a pedido do Monsenhor Costa Almeida, Jacinto Almeida, nós termos feito uma atividade na escola da Ribeira Seca, que eu propus que fosse o nome de Madre Teresa da Anunciada. Durante uma semana os professores trabalharam sobre a Madre Teresa, viram a casa onde ela nasceu, a igreja onde ela foi batizada, e fizeram um trabalho muito interessante, dizia o Monsenhor, para ser integrado nos primeiros elementos que iriam do convento para Roma, para começar a abrir-se a postulação da beatificação da Madre Teresa. Até esta data nunca mais. E segundo rezam as crónicas, através de revistas e de jornais, já existem pessoas que foram milagrosamente atingidas e beneficiadas pela Madre Teresa da Anunciada, através do Senhor Santo Cristo, que através delas seria possível, de facto, começar a abrir com aquele rigor da causa dos santos, o processo da beatificação da Madre Teresa. Aliás, eu tenho aqui mesmo na minha frente uma fotografia de uma outra que eu também digo que era uma santa, que era a irmã Beatriz, que tomava conta todos os anos, sempre, da imagem do Senhor Santo Cristo, e hoje ainda está viva, mas que está, coitadinha, já sem qualquer sentido das coisas. Mas a irmã Beatriz muito se bateu para que, de facto, também essa causa da beatificação fosse à frente. Não sei neste momento como é que as coisas estão, mas não há dúvida de que eu penso que o Monsenhor Augusto Cabral, com a sua autoridade e como teólogo que pudesse informar os fiéis, a cidade, a ilha e tudo, em que ponto se encontra e como é que as coisas estão em relação a essa beatificação. Porque eu penso que uma mulher que sonha 300 anos antes com uma coisa tão bela, eu acho que é mesmo fora de qualquer contexto do mundo. É verdade tudo o que diz e, sobretudo, também é verdade que importaria que houvesse verdade e transparência na comunicação da informação que a Diocese faz relativamente a este processo que, ao longo dos anos, em relação ao qual, ao longo dos anos, temos visto com avanços e recuos, com declarações de intenções, com informações que depois acabam por ser contraditórias, vêm-se a revelar contraditórias ao longo do tempo. E seria importante o primeiro passo perceber-se efetivamente em que pé se encontra o processo de beatificação de Madre Teresa da Anunciada. Sem dúvida. O atual reitor tomou posse em 2012, em novembro de 2012, Monsenhor Augusto Cabral, e portanto talvez com esta intenção de criar estruturas novas de âmbito pastoral no convento de Nossa Senhora da Esperança, no santuário de Nossa Senhora da Esperança, talvez seja possível retomar este processo e, sobretudo, dar-lhe o impulso que é necessário também junto dos fiéis, não apenas de São Miguel, mas dos Açores, estimulando, irradiando esta devoção em Madre Teresa da Anunciada, através das escolas, das catequeses, dos grupos de jovens, divulgando a sua vida, estudando-a, promovendo a reflexão teológica também, porque enquanto
santuário não pode eximir-se dessa grande responsabilidade de refletir teologicamente sobre o culto do Senhor Santo Cristo, mas também sobre a vida de Madre Teresa da Anunciada. E existem estudiosos e existem pessoas que têm manifestado, académicos e outros que têm manifestado vontade e iniciaram já estudos de âmbito histórico, também de âmbito até sociológico e antropológico sobre a vida de Madre Teresa. E importa de facto não perder essas oportunidades e dar a possibilidade de abrir as portas do santuário para que esses estudos se possam concretizar e possa de facto o postulador desta causa possa de facto ser nomeado, se é que não está nomeado. Não, acho que parece que esteve, depois deixou de estar. Eu vejo aí sempre uma coisa muito confusa que nunca se percebeu muito bem. Foi o jesuíta João Caniço foi nomeado postulador desta causa, mas depois terá deixado de o ser e, portanto, há aqui de facto uma grande falta de informação e importa a Diocese empenhar-se verdadeiramente neste processo de beatificação e não dizer simplesmente que está à espera que aconteça um milagre. Certo. Até porque não há um divórcio, há sempre uma aproximação. Não há um divórcio entre o culto do Senhor Santo Cristo e o Senhor Santo Cristo e a Madre Teresa da Anunciada. Permita-me interrompê-lo só para referir que na imagem víamos o Presidente do Governo Regional, o representante da República para os Açores, embaixador Catarino, e também a Presidente da Assembleia Legislativa Regional, sediada na Ilha do Faial. Quer dizer que começa agora o cortejo cívico com as autoridades. Lá está também ali a nossa Secretária de Estado, doutora Berta Cabral, antiga Presidente da Câmara, ao lado do Dr. João Bosco Mota Amaral. Foi o antigo Presidente do Governo Regional. E Presidente da Assembleia da República. E depois seguem as outras autoridades, segundo a hierarquia e aquilo que o protocolo recomenda para estas coisas, porque estas coisas de protocolos são sempre muito complicadas quando não correm ao sabor das pessoas e das coisas. A Irmandade considera que esta procissão integra a parte da procissão e integra também a parte do cortejo cívico, onde se juntam todas as autoridades ou representantes de todas as autoridades cívicas, religiosas, militares, que no fundo representa todo o poder civil, temporal, que participa também nesta festa, participa nesta grande manifestação de fé, integrando esta procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Não esqueçamos que foi com a ajuda de todos estes poderes civis que Madre Teresa da Anunciada conseguiu, ou teve a possibilidade de projetar esta procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres para fora do Convento da Esperança. E, portanto, a presença primeiro dos nobres e depois, gradualmente, de todos estes poderes cívicos, militares, nesta procissão, é uma forma também de a sociedade dizer que está presente, que participa e que reconhece o valor espiritual e o sentido de fé que o culto do Senhor Santo Cristo dos Milagres tem com os miquelenses. Certo, aliás, Madre Teresa da Anunciada foi altamente contestada pela abadesa de então, não só quanto ao culto, mas também quanto à própria procissão. E ela serviu-se muito dos condes da Ribeira Grande, que eram os capitães donatários, para que ele intercedesse junto da abadesa e dos próprios poderes públicos, do próprio rei, quando foi necessário, para que a procissão se realizasse. E não é por acaso que a capa mais antiga que o senhor tem, julgo que foi oferecida pelo rei Dom João V. É um mar de gente que aflui esta tarde ao campo de São Francisco. É uma procissão enorme que
integrando esta parte do cortejo cívico, como refere a Irmandade no seu programa, torna a procissão tão grande, é quase tão grande como o tempo que demora a ver a procissão passar, é tanto como aquele que integra a procissão demora a percorrer estes quase 4 km que tem de extensão esta procissão. E de facto vem gente da ilha toda que está aqui desde manhã, precisamente para assistir à procissão, porque não faria sentido também existir uma procissão se não houvesse quem assistisse à sua passagem. Sem dúvida, sem dúvida. E até porque não era possível todas as pessoas se incorporarem na procissão. Sabe que há 2 anos, talvez, esta data, já há 2 filas laterais de OPAs para que a procissão pudesse escoar com maior brevidade. Cá está, temos aqui o nosso Presidente da Câmara, que está muito satisfeito com as obras feitas no campo de São Francisco e teve a felicidade de as ver inauguradas na festa do Senhor Santo Cristo. Aqui agora está a passar por nós um outro grupo que se integra, os nossos romeiros. Não era muito vulgar ver essa integração dos romeiros na procissão do Senhor Santo Cristo. Mas os romeiros entenderam, e eu acho muito bem, que fizessem também esse percurso como agradecimento, porque isto são representantes de todos os ranchos, que fizessem essa passagem e essa participação na procissão, porque eles, no seu percurso de penitência na Quaresma, eles sofrem alguns rigores, não só os rigores do tempo, como também, muitas vezes, as imprecauções do próprio trânsito, que não têm, às vezes, não usam daquele cuidado que devem ter quando passam um rancho de romeiros, porque eles vão passando, rezando e não se vão apercebendo dos perigos que muitas vezes de maneira que eles fazem esse percurso. Eu acho muito bem a integração deles. Aliás, eles ontem, no sábado, já ontem, fizeram a primeira romaria ao convento antes da procissão sair de manhã. Fizeram uma romaria ao convento e hoje aqui estão. E com esta imagem belíssima desta alma miquelense, genuína e profunda, nós vamos terminar aqui esta transmissão em direto do campo de São Francisco, desta grande procissão do Senhor Santo Cristo dos Milagres, deste rio de lava e de emoção, desejando a todos aqueles que nos acompanharam que o Senhor Santo Cristo a todos os abençoe e que neste rosto do Senhor, neste encontro com o Senhor, se renove e se reencontre a esperança. Recordo ainda que mais logo retomaremos esta transmissão da recolha da imagem do Senhor, recolha essa durante a qual o provedor da Irmandade irá devolver a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres às suas zeladoras no coro baixo, que irão recolocá-la no coro baixo da Igreja de Nossa Senhora da Esperança. Para todos, muito obrigado por nos terem acompanhado e uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado a todos.